Olá, amigos. Boa noite a todos. A gente vai dar início. Antes da ata, o senhor Brito vai estar explanando aí algumas informações importantes para que a gente possa estar interagindo, né? Então, eu passo a palavra ao senhor Brito e a gente está aguardando Eduardo da ata para que a gente possa votar na ata. Senhor Brito, boa noite. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Não tem o que falar, não. Ei, som. Ei, som. Valmir, passa aqui o Ei, microfone para o som, senhor Brito. som. Enquanto o rapaz conserta o som aqui. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os vereadores, através do senhor presidente aqui na mesa. Cumprimento a todos os puxinanaenses que se encontram na galeria desta Câmara, meus amigos de trabalho. Nós estamos aqui hoje para levar adiante mais uma tarefa que diz respeito da parte da contabilidade, que tem nexo com a ação legislativa desta Câmara. Nosso propósito hoje é tratar de uma exigência constitucional, que todos os vereadores já sabem, que é uma audiência pública para debatermos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que é uma Lei de Diretrizes Orçamentárias? Para quem ainda não ouviu isto anteriormente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz uma legislação própria que pega toda a legislação que veio lá do planejamento de 4 anos, para 4 anos, o PPA, o chamado PPA, ela traz uma parte dela, do PPA, que é a cada ano, e direciona para o exercício subsequente. Nós estamos vivendo o exercício de 2019 através de uma lei orçamentária que foi aprovada no final de 2018, que já vinha de uma LDO também aprovada lá no início de 2018. Então, nós estamos no início de 2019, já tratando assuntos para 2020, que é a transposição da parte do PPA, que trata para o exercício de 2019. Isso é uma exigência da União, através deixa eu ver se está aqui, tá. É uma exigência da União, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinou que cada município, cada estado, a cada 4 anos, faça um planejamento de sua gestão. A Constituição Federal também já determinava isso no seu artigo 165. O círculo orçamentário no Brasil é um processo de negociação sobre a priorização de políticas públicas orientado por limites legais e elementos políticos no qual a informação orçamentária financeira resista tais expectativas. O sistema orçamentário brasileiro ele está definido nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal.
Então, quando o projetor estiver aqui, eu tenho umas telas aqui que eu poderia mostrar melhor para vocês e quando chegar eu vou passar para vocês. Num primeiro plano está o PPA, que trata de 4 exercícios, no caso nosso aqui, 2018 a 2021. A LDO, que reparte esse PPA em 4 exercícios, e essa repartição a LDO manda para os próximos 4 exercícios, 2018, 19, 20 e 21. No caso, a gente já está tratando a LDO de 2020. Porque a Constituição Federal, ela diz que a LDO ela deve ser preparada em abril para ser votada a tempo de se constituir o orçamento do próximo exercício. Por isso que nós estamos tratando hoje sobre a LDO. O artigo 165 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, PPA, as diretrizes orçamentárias, LDO, que é o assunto de hoje, e os orçamentos anuais, que é o assunto que nós iremos tratar lá para o mês de setembro, outubro. Ainda no artigo 165 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política da aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O planejamento público, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, estabelece as metas, as prioridades para o exercício financeiro seguinte. Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO delimita o que é e o que não é possível realizar no próximo exercício. Tem por finalidade fazer a conexão entre o planejamento de longo prazo, no caso o PPA, e as ações políticas e necessárias no dia a dia, concretizadas no orçamento anual. Eu vou pedir licença aqui para a gente fazer uma pausazinha aqui.
Pois é. Essas telas aqui é as que eu já havia falado para vocês. Trata de audiência pública, o planejamento público, que ele é formado pelo PPA, LDO e LOA. O planejamento, através de que é instituído o artigo 165 da Constituição Federal. O parágrafo 2º do artigo 165, que fala sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E agora nós entramos no planejamento público, que é a tela que eu parei. O projeto de lei de diretriz orçamentária estabelece as normas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Enquanto o PPA é um documento estratégico, pode-se dizer que a LDO delimita o que é e o que não é possível realizar no próximo exercício. Tem por finalidade fazer a conexão entre o planejamento de longo prazo, no caso o PPA, e as ações políticas e necessárias no dia a dia, concretizadas no orçamento anual. Especificamente tratando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, primeiramente ela deve ser compatível com o plano plurianual e tem a função de estabelecer as metas e prioridades da administração pública, incluídas as despesas de capital para o exercício subsequente, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações da legislação tributária, estabelecer a política tarifária das entidades da administração indireta e a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, definir a política de pessoal a curto prazo da administração direta e indireta. Eu fiz esse resumo aqui para dizer para vocês o seguinte: tudo isso que a gente está colocando aí na Lei de Diretriz Orçamentária, ela será analisada pelo Tribunal de Contas todo ano. Então, os itens que o Tribunal de Contas analisa nessa lei, ela é muito extensa, mas o tribunal analisa justamente olhando esses aspectos que eu coloquei aqui. Diretrizes é um conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma ação, um negócio. Exemplo: universalização dos serviços de saneamento básico, redução de desigualdades sociais, etc. São diretrizes que já vieram estabelecidas lá no PPA e que são priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O planejamento público ele também tem metas. São as unidades básicas de qualquer projeto. Em um processo de planejamento, a meta é geralmente definida como a quantificação daquilo que se pretende realizar. Exemplo, aqui é só exemplo mesmo, viu? Duplicação de 150 quilômetros de rodovias, construção de 300 salas de aula, fornecimento de livros didáticos para 250 mil alunos do ensino fundamental, etc. Aqui é só a título de exemplo mesmo, viu? Prioridades. Em qualquer governo, as necessidades a serem atendidas sempre serão maiores do que os recursos disponíveis. Nem sempre a gente faz um orçamento que bata 0 a 0 mesmo com a realidade na execução, certo? Desse fato surge a necessidade de se estabelecer prioridades que identificam qual despesa do conjunto de gastos do orçamento terão preferência no seu atendimento. A LDO assegura o equilíbrio fiscal das contas públicas,
ao estabelecer as metas e prioridades da administração pública. A LDO contém 2 anexos de extrema importância para orientar o governo e a sociedade sobre a condução da política fiscal. O anexo de metas fiscais, que é um anexo onde a gente faz um parâmetro, um paralelo entre o que vem sendo arrecadado nos 3 últimos exercícios e uma projeção para os 2 próximos exercícios, onde estão estabelecidos os resultados primários esperados para os próximos exercícios e que dão uma dimensão de austeridade dessa política. E o anexo de riscos fiscais, onde são enumerados os chamados passivos contingentes, ou seja, aquelas dívidas que ainda não estão contabilizadas como tal, mas que por decisão judicial poderão vir a aumentar a dívida pública. Isso aqui a gente trata muito e tem muito, são os precatórios judiciais. O projeto de lei da LDO para o exercício de 2020 do município de Puxinanã estabelece as diretrizes orçamentárias compreendendo as metas e prioridades da administração municipal, a estrutura e a organização dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações, e critérios relativos à despesa do município com pessoal e encargos, porque aqui é uma exigência da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele estabelece também regras sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, disposições sobre transferências de recursos a entidades públicas e privadas, inclusive consórcios públicos, subvenções e auxílios. Procedimentos sobre dívidas, inclusive com órgãos previdenciários. Autorização e limitação sobre operações de crédito. Condições para o município auxiliar o custeio de despesas próprias de outros entes da federação. Orientações sobre alteração na legislação tributária municipal. Regras sobre despesas obrigatórias de caráter continuado. Controle e fiscalização. Disposições gerais. Até agora, o que eu falei para vocês diz respeito a essa legislação com esses artigos todinho que tem no projeto de lei. Nós estamos entrando agora num anexo que é prioritário, que deve conter em toda a LDO, que traz justamente o que fora planejado lá no PPA. Então, aí nós trazemos obrigatoriamente para a LDO, que são as metas e prioridades para o exercício de 2020. Esses valores, é bom que se diga, eles estão a preços fixados lá quando nós elaboramos o PPA, feita alguma correção em termos de inflação, o PIB, etc. Eu posso adiantar para vocês que pode até não ser, quando nós viermos com o orçamento, pode até não ser esses valores que estão constando aqui. Porque quando nós viermos com o orçamento, pode ser que a posição da receita arrecadada e a despesa executada até junho desse ano, os valores podem estar diferenciados. Então, eles não vão estar com o mesmo valor que consta aqui. Mas a gente tem que trazer os valores fixados lá no PPA, que é a Câmara Municipal, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica,
Secretaria de Finanças, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ação Social, Agricultura, Infraestrutura, Reserva de Contingência, Secretaria de Saúde, e é como está disposto no orçamento, certo? A princípio, deverá estar aí orçado em R$ 39.622.192. Poderá ser ou não ser esse valor do orçamento. Aqui é uma diretriz, certo? Além desse anexo, no projeto de lei original, aí tem outros anexos que faz o demonstrativo de quanto foi arrecadado nos 3 últimos exercícios, a projeção para os próximos exercícios, se não me engano, são aí em torno de 6 a 8 anexos. Aí esse traz os valores originais de 2016, 2017 e 2018, e projeção para 2019, 20 e 21. A princípio, são estas minhas palavras. Vai aqui o agradecimento em nome de AFB Contabilidade, Antônio Farias Brito, que é o que vos fala, Maria do Socorro é a outra contadora da empresa. Tem aqui o nosso telefone para contato e me coloco à disposição de todos vocês para a gente debater. Vou tomar logo uma. Bem, amigos, vocês podem debater aí, fiquem à vontade. Se quiser usar a tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento o senhor contador Antônio Farias Brito, em qual, em seu nome, cumprimento todos que fazem a administração pública do município de Puxinanã, em nome do vereador presidente Didi, cumprimento os demais vereadores, e dizer da alegria de estarmos recebendo essas instruções de uma pessoa muito preparada, equilibrada e competente na área de contabilidade pública, e dizer que a LDO, Brito, eu acho ela muito complexa, mas ela é quem vai nortear, Didi, e encaminhar para que seja elaborado a lei orçamentária para o exercício de 2020, Elias. E ela, a LOA, eu acho que tem mais o que a gente debater, frisar, identificar os valores de cada pasta, mas não resta dúvida o quanto da importância da LDO, que vai nortear o orçamento para o ano vindouro. São essas as minhas considerações e muito obrigado. Eu agradeço as palavras do vereador Sérgio. E, como eu falei antes, que todo esse material que nós produzimos aqui, ele é analisado pelo Tribunal de Contas. E essa tela que vocês estão vendo aí foi justamente a análise que o Tribunal de Contas fez sobre a LDO de 2018. Eu tô trazendo aqui justamente o relatório da análise, e vocês vejam que há
há um item de verificação e uma resposta aqui ao lado e uma observação. Isso daqui é um trabalho feito pelos auditores do Tribunal de Contas. Por exemplo, um dos itens que eles analisam, prova de audiência pública, é justamente eles querem saber se houve audiência pública para a LDO. A gente fez, mas não estava anexada ao processo. Aí ele botou não aqui. Depois a gente encaminhou a cópia da audiência, certo? De modo que eu já vou pedir ao presidente que depois me encaminhe uma cópia dessa audiência, que é para a gente colocar junto, certo? Fixa metas e prioridades, sim, ele diz lá no artigo 3º. Orienta a elaboração da LOA 2018, sim. Dispõe sobre a alteração de legislação tributária, sim. Trata de operações de fomento, não. Aqui realmente não trata, porque Puxinanã não tem nenhum banco de fomento ligado ao município. Autoriza financiar despesas de competência de outros entes, sim. Fixa regra da reserva de contingência, sim. Fixa regra da despesa de pequeno valor para os fins da LRF. Essa daqui a gente já teve o cuidado de corrigir na edição subsequente. Dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, sim. Fixa regra sobre limitação de empenho, sim. Contém anexo de metas fiscais, sim. Com a ressalva que não estava dentro dos parâmetros do STN, que a gente já corrigiu. As metas propostas de 2018 estão compatíveis com o SAGRES, que é lá do Tribunal de Contas? Sim. Tanto a receita como a despesa. Contém anexo de riscos fiscais? Sim. Autoriza concessão de ajudas a pessoas físicas ou jurídicas nos termos da LRF? Sim. Prevê margem de expansão de despesa obrigatória de caráter continuado? É uma correção que já foi feita também. Pronto, conforme eu lhes falei, essa daqui é a análise da LDO de 2018 que nós discutimos aqui, feita pelo Tribunal de Contas. A mesma coisa vai acontecer com esse material que nós estamos discutindo aqui, quando foi enviado para lá. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui reunidos. Nos acompanhando os planejamentos para os próximos anos. E tenho certeza que só quem tem a ganhar com isso aí é toda a população. E eu faculto a palavra a qualquer um dos vereadores que queiram fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ao contador Brito. Palavra facultada a qualquer um colega, nobres vereadores, fique à vontade, queiram fazer alguma pergunta ao contador Brito, as dúvidas é essa. Tenho certeza que algum colega já leu as anteriores, né, Marinha?
as anteriores e deu para comparar que está tudo dentro das íntegras. Boa noite a todos. Cumprimentar o contador Brito, mais uma vez, por estar aqui e agradecer por estar tirando nossas dúvidas, mas também gostaria de que os demais vereadores, aqueles que têm dúvidas, aproveitem o momento que ele está aqui para nos nortear, né? Porque muitas vezes algumas pessoas aqui, quando o contador sai, aí surgem mil dúvidas. Então, seria importante que a gente aproveitasse o momento, presidente, e debatesse enquanto ele está aqui, para qualquer dúvida que surja, já que a gente vai voltar hoje, né? Aconteça, né? Agora, tirem as dúvidas, porque é necessário. Nós sabemos que é importante, essa votação é muito importante para o município, e o momento é esse, né? Então, muito obrigada, e também quero cumprimentar a todos que estão aqui. Meu boa noite. Então, tá aí, gente, foi os pronunciamentos da colega vereadora Merinha, que se explanou diante de cada um colega. E aqui, de modo especial, nós facultamos a palavra para se tem qualquer uma dúvida, para qualquer uma pequena dúvida, qualquer uma informação, pode perguntar, fica à vontade. Fica à vontade. Primeiramente, uma boa noite a todos. Obrigado por estar aqui presente, ao contador Brito também. Brito, eu queria que o senhor desse uma explanada melhor, está informando a população melhor, o pessoal que está acompanhando